Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui neste sabadão. Ryan está fora do jogo de amanhã com edema na coxa, ficou no Rio de Janeiro e não embarcou com a delegação. Aqui está a lista dos relacionados. Ficou no Rio sendo preparado para o próximo desafio diante do São Paulo. E aí, Verratti no ataque? Vamos debater esse tema e muito mais aqui no nosso vídeo. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Verratti vai ser o titular, volta o capitão vascaíno diante do Red Bull Bragantino. O Ryan, ele sentiu uma dor muscular contra o Fluminense, Diniz conversou com ele, ele ficou no campo, e aí houve um entendimento durante a semana, ele foi preservado de alguns jogos, que era importante ele ficar no Rio de Janeiro. Não forçar. Essa é uma atitude inteligente, preventiva, para minimizar o risco. A gente está entrando numa reta final. A musculatura entra num desgaste normal, sobrecarga de treinos, jogos, pouco tempo de descanso, tudo é normal, a gente está finalizando outubro. Então o Vasco, nesse momento, tem que olhar com muito carinho a joia, que está fora do jogo amanhã diante do Red Bull Bragantino. Aliás, vou falar sobre ele, a importância do Ryan para o time daqui a pouco. Barros, Coutinho também. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton. A dúvida, Hugo Moura, Barros, Coutinho, acho que vai Barros, Tietê e Coutinho. Hugo Moura que volta de suspensão ficando no banco. Na frente, Andrés Gomes, Verratti e Nuno. Muda um pouco a característica do Vasco, mas é o nosso matador que eu levo a maior fé e acho que amanhã ele já desencanta, show, nhaca, volta a fazer gols e mirar a artilharia do Campeonato Brasileiro, que começa hoje, a 30ª rodada. Bom, então é hora de falar sobre os crias. O Vasco tem 3 jogadores no time titular, formados nas divisões de base do clube. O DNA do Vasco sempre foi utilizar jogadores vindos da base, mesclando com quem fazia sucesso em outros clubes. Sempre, em toda conquista, o Vasco teve os seus crias representando. Hoje, Ryan, Barros e Coutinho estão se destacando. Claro que o Coutinho, já numa fase da vida profissional, numa estrada muito mais longa percorrida, Ryan e Barros ainda pelo início. Mas são peças fundamentais nesta temporada, na retomada das vitórias. Ryan é o vice-artilheiro do time em 2025. 15 gols, só 11 no Campeonato Brasileiro. O artilheiro é o Caio Jorge, com 15. Ele está buscando essa artilharia também. Mas só que muito mais do que isso, o Ryan tem jogado muito bem, tem mostrado uma participação muito efetiva, bem diferente daquele jogador que nós, torcedores, falávamos dele, né? Principalmente até o ano passado, início desse ano, de um jogador mais que parecia indolente em campo, não sentiu o resultado. Chegou o Diniz mais sanguíneo e despertou o verdadeiro raio, que é o Ryan. Muita força, muita explosão, utilização muito boa da perna esquerda. Então, um jogador que em breve vai render milhões aos cofres do Vasco. Principalmente se vier a convocação agora em novembro para os 2 próximos amistosos da seleção brasileira diante das equipes da Senegal e Tunísia, né? Londres e Lille na França. Um jogador convocado muda o pedigree, né? Você vai assim, opa, esse aí tem um pedigree bonito. Vale quanto? A Europa olha. Já olha desde cedo, porque ele vem performando em divisões de base, mas quando olha no futebol profissional, o Vasco não está nas grandes competições. Logo, precisa performar também, né, para poder potencializar o valor do Ryan, que está negociando. A ampliação do contrato termina em dezembro de 2026. Há uma cláusula de renovação automática, mas o Vasco não quer exercer, quer exatamente antecipar, conversar e fazer um novo contrato, dar um reajuste mais do que merecido no salário do garoto, 19 anos, e aumentar a multa dele. Fábio,
Por quanto o Ryan sairia agora na próxima janela? Não é objetivo do Vasco vender o Ryan nesta próxima janela, e sim na de verão. Porque os dirigentes entendem que na outra janela, do meio do ano que vem, e tem todo sentido e faz total conexão com a realidade, os grandes clubes vão montar os seus elencos. Então haverá mais dinheiro. Nesse momento, quando a gente olha para a próxima janela, a de inverno, que é em janeiro, inverno para os europeus, é de reposição. Óbvio que alguns clubes podem já chegar e investir no Ryan, porque já conhece o potencial e vão apostar logo agora, para não perder para outro time lá no meio do ano. Ok, mas aí os valores são menores. Hoje, 20, 25 milhões de euros. O Ryan tem potencial para sair por 30, 35, 40 milhões de euros. Você imagina ele sendo convocado para a seleção brasileira, performando nos 2 amistosos, ou em um deles, como fez o Paulo Henrique, atestando que nós estamos acompanhando. Você acha que os gigantes não vão olhar para o PH e falar assim, porra, esse moleque aí tem muito talento, ele é parecido com o Adriano, ele é parecido com o Edmundo, você vai encontrar característica dos dois num só jogador. Claro que vale o investimento. E o Vasco, melhorando o contrato, vai brigar para que ele saia por 35, 40 milhões de euros. Imagina se a gente bate campeão então na Copa do Brasil, esse valor é alcançado fácil, fácil, fácil. Vamos aguardar. Felipe Coutinho deu a volta ao mundo, conquistou pelo Liverpool, pelo Barcelona, pelo Bayern de Munique, foi ao Catar e voltou para o Brasil e escolheu jogar no Vasco. Com o Diniz é outra peça que tem sido fundamental, tem crescido demais na temporada. É um jogador que o Vasco conta muito com ele, porque é um jogador tecnicamente que faz a diferença. O Diniz chegou a chamá-lo de gênio, e ele tem realmente esses traços da genialidade, do lado inventivo. Ele pega a bola, ele sai para a direita ou sai para a esquerda, ele para, trava, volta, serve um jogador, ele pifa um atacante, ele chuta em gol de média distância, cobra falta, enfim, ele tem muito recurso. Marca a canhota dele porque ele só sai para a canhota. Não, ele sai para os dois lados. Então marca a direita que é predominante. Cara, o Coutinho tem um repertório muito vasto. E a escolha dele de voltar ao Vasco faz total sentido para ele se reconectar com a história dele, ser abraçado pelo torcedor e com o Diniz deslanchar. Um camisa 10 que nós precisávamos. Outro jogador com potencial para ir para a Copa do Mundo. E não precisa ser testado. Diferentemente do Ryan, ele não precisa ser testado. Já imaginou? Paulo Henrique, Ryan, Felipe Coutinho na seleção brasileira na Copa do Mundo? Um deles, 2 deles, os 3, mais o Puma na Uruguaia, Cuesta na colombiana. Olha, novos tempos estão pintando no Vasco da Gama, hein? Barros, outro moleque que o Admar Lopes, o Felipe, o Fernando Diniz identificaram que estava performando no América Mineiro, despertou o interesse do Cruzeiro e o Vasco foi lá e prontamente, pode voltar. Já andou ali pelo Amazonas, agora está no América Mineiro, pode voltar que será útil. Ficou um pouquinho no banco e quando entrou, 10 jogos como titular, ele não jogou contra o Palmeiras e ele não sabe o que é perder. 6 vitórias e 4 empates, muita segurança. No último jogo com o Fluminense, ele jogou de 5 mesmo, com a ausência do Hugo Moura. E muito bem com autoridade, um moleque com muita personalidade. É outro jogador que o Vasco já recebeu sondagens, já recebeu propostas, só que muito baixa, que em breve, performando como está, é um jogador para o Vasco também ser mais um ativo que vai virar um recurso importante. A vida é assim. Pedrinho foi embora, Felipe foi embora, Edmundo foi embora, Roberto Dinamite foi embora, Romário, Bismarck, Sorato, Carlos Germano, Jardel, Valdir, tantos outros, Ian, Jean, Preto Casagrande, Andrei Santos, mais recente, Alex Teixeira, o próprio Felipe Coutinho, Gabriel Peck. Se eu for listar aqui, esquece, gente. Eu não vou parar aqui o vídeo, vou levar o vídeo até sei lá que horas, porque a lista é gigante. Performa, vai bem, bem vendido, no momento bom, entra recurso. Agora, quando é mal vendido, porque a situação é ruim, aí você troca por dívida, como já foi. Matheus Vital foi uma troca por dívida com o empresário. Devia. Bom, um novo tempo. A gente pode usar esse trechinho da música do Ivan Lins para falar sobre o Vasco. A gente está vivendo um novo tempo. Quando a gente olha para frente,
a gente enxerga um horizonte, além do horizonte, como diz o rei vascaíno Roberto Carlos, muita coisa boa. Se não, vejamos. Estamos na semifinal da Copa do Brasil, diante do Fluminense, dias 10 e 14 de dezembro, com totais condições de chegar a uma final que nós não batemos desde 2011. Há 14 anos nós não chegamos a uma final de competição nacional e conquistamos, porque foi o único título que nós tivemos, 2006 bateu na trave, e temos totais condições. Salários em dia, excelentes contratações na última janela, em especial o setor defensivo, renovações de Verratti, Léo Jardim e Felipe Coutinho, renovação do Cria Rayan, que está performando maravilhosamente bem, Fernando Diniz chegou, potencial construtivo já na reta final de venda, novo estádio a partir de 2026 e subida no Campeonato Brasileiro. É ou não é um novo tempo? Apesar do que nós passamos, e principalmente no início do ano, Sul-Americana, arrastando no Campeonato Carioca e também no Brasileiro no início, com o Carille, nós mudamos o cenário. A gente vem de uma sequência muito boa de resultados. Eu sempre brinco, né, na minha divisão aqui que eu faço, eu pego jogos de 4 em 4, faço blocos de 4 jogos. Flamengo empate, Bahia vitória, Cruzeiro vitória, derrota para o Palmeiras, 7 em 12. Boa pontuação. É a pontuação superior a 50% de aproveitamento de quem vai brigar na parte alta da tabela. Por isso nós chegamos na 8ª posição. Novo bloco de 4 jogos. Vitória, Vitória, Fortaleza, Fluminense. E agora o Red Bull Bragantino. Já temos 9 de 12. Pô, vai dizer que não é bom o recorte? Ou você pode olhar os 7 últimos jogos do Vasco. O Vasco tem 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota para o Palmeiras, que é o líder do campeonato. Estamos ou não estamos vivendo um novo tempo? E 2026 se aproxima com excelentes perspectivas. Porque o Vasco está caminhando, esqueci de falar, e é algo que vai ser super importante, que é uma guinada na história do Vasco, a aprovação da recuperação judicial, porque vai dar fôlego para a diretoria trabalhar. Imagina só, torcedor. Bate campeão da Copa do Brasil, mete 77 milhões de reais no bolso. Segura o Rayan e vende ele no meio do ano que vem. Mas que em algum momento vai vendê-lo por 40 milhões de euros. Isso vai dar mais de 240 milhões de reais. Somando ao prêmio da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores, a gente está falando já de uma receita superior em premiação / venda, 310 milhões de reais. Quer mais? Patrocínios que o Vasco consegue ou renovar ou modificar em valores diferentes. A própria Nike é um exemplo. Novos recursos entrando, orçamento muito mais alto. Jogar de novo uma Libertadores. Há 8 anos que nós não jogamos. A última foi em 2018. Jogando em 2026 vai completar 8. O lugar do Vasco é onde? É nas grandes competições. Isso eu não tenho dúvida. Quero agradecer a você pelo carinho. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.